Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Graças a Deus, conseguimos chegar. Uma dificuldadezinha por causa aí do temporal lá para o lado que a gente mora, mas está tudo certo. Então, mais uma vez, reunidos aqui para o nosso Evangelho no Lar. Antes de qualquer coisa, me apresento para quem ainda não me conhece. Alguém vindo à casa hoje pela primeira vez? Muito bem. Sempre às quintas-feiras nós perguntamos se tem pessoas vindo à casa pela primeira vez, que ainda não conheçam o nosso Evangelho, exatamente para a gente poder ter a oportunidade, né, de explicar um pouquinho como é que acontece. Meu nome é Mércia, eu sou uma das fundadoras da casa. Nós estamos em Franco da Rocha, com o trabalho que aqui desenvolvemos já vai para mais de 20 anos. Esse ano já está indo para 21. E assim é que desde que fundamos a casa, o Evangelho sempre foi o nosso alicerce. Continua sendo e assim será. Então, todas as quintas-feiras, realizamos o nosso Evangelho com a finalidade de, mais uma vez, ouvirmos os ensinamentos de Jesus e, quem sabe, conseguirmos colocar em prática para, quando sairmos desta existência, talvez sairmos um pouquinho melhores do que quando nela chegamos. Não é mesmo? Então, assim é que a cada quinta-feira nós sempre convidamos um palestrante para vir nos auxiliar nesse esclarecimento, trazendo para nós os ensinamentos do Evangelho. Nossa reunião termina às 9h, esse nosso Evangelho no Lar. Quando encerramos o Evangelho, aí vamos para o passe. O passe é, como se diz assim, como fosse o fechamento, a conclusão do nosso tratamento, do atendimento que já estamos recebendo. Porque a assistência espiritual do hospital que nos assiste, ela já começa a nos envolver desde o momento que nos aproximamos aqui do portal de entrada. Então, a equipe espiritual socorrista do Hospital Amor e Caridade já nos recebe ali fora, né? E assim é que, quando adentramos, já recebemos o primeiro socorro. Sabemos também que aqui no ambiente, a equipe espiritual, durante todo o dia, já trabalhou bastante para preparar tudo de acordo com as nossas necessidades. E durante todo o Evangelho, enquanto estamos aqui aprendendo, refletindo, os benfeitores espirituais estão nos assistindo com essas nossas, de acordo com o que nós precisamos, com os fluidos, enfim. Então, todo o Evangelho é para nós não só aprendizado, mas também é atendimento, tratamento. Por isso que nós dizemos que, quando encerramos aqui e vamos para o passe é mais a continuidade desse tratamento, dessa assistência, né? E aí, quando saímos da sala de passe, quem trouxe a garrafinha de água para fluidificar, a água já estará fluidificada, vai estar do lado de fora da sala. É só pegar a sua garrafinha, que tem seu nome, levar para casa, usar um pouquinho da água, toma um pouquinho ao dia, fazendo as suas orações, porque ali na água estão todos os fluidos que precisamos, todos os bálsamos curadores que nosso espírito e nosso corpo físico precisa. Então, durante a semana, vamos fazendo as nossas orações, tomando um pouquinho dessa água, e quando chega na quinta-feira da próxima semana, a gente está aqui de volta,
traz novamente a garrafinha de água para fluidificar. E assim é que vamos, então, fazendo o nosso tratamento. Durante a semana toda, a gente sabe que a equipe espiritual está fazendo as diversas atividades que a casa desenvolve. E também, né, os palestrantes, em geral, durante a semana toda, ficam sintonizados com esse trabalho para já se conectar com a equipe espiritual e ser o intermediário que a gente precisa. E hoje a nossa palestrante é a Neia. A Neia já é trabalhadora da casa, já está conosco há algum tempo, também se interessou lá no ano passado, retrasado, né? Conhecer a apometria. Então, o curso de apometria nós fazemos todos os anos. Nesse ano será logo quando terminarmos o curso de noções básicas de espiritismo. Quem estiver interessado em conhecer, na próxima terça-feira ainda é possível vir participar. Eu digo ainda é possível porque nós começamos anteontem, né? Terça-feira agora que passou. Então, nosso curso Noções de Espiritismo, às terças-feiras, vai até o final do mês de abril, serão 12 semanas, 12 terças-feiras. Então, como eu disse, quem tiver interessado ainda na próxima terça, dá para vir, pode vir, que ainda é possível acompanhar a turma. Estamos com uma turma de aproximadamente 20 pessoas que vieram terça-feira. E quando terminarmos esse curso, como eu disse, daqui 12 semanas, lá no final do mês de abril, aí então entraremos no curso de apometria, que é o trabalho que aqui desenvolvemos. Todas as pessoas podem conhecer apometria, é necessário estudar, tem todo um conteúdo para vir depois a ser trabalhador da casa. Trabalhador da boa vontade, porque o trabalho é voluntário, todo o trabalho da casa é voluntário. Então, quem aqui está, se dispôs a fazer o curso, se dispôs depois desse aprendizado, a atender quem nos procura, está fazendo isso, como dizemos, pelo trabalho da boa vontade, já que tudo é voluntário. Tá? E a Neia, então, tem essa história conosco. Conheceu a casa, se interessou em vir conhecer a apometria, fez o curso, está trabalhadora da casa e hoje vai ser a nossa palestrante para trazer para nós o tema do Evangelho e assim nos auxiliar nessa reflexão. Então, para nós podermos passar a palavra para a Neia, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos procurar nesse momento fazer aquele nosso recolhimento interior. Feche seus olhos para não mais ficar atento ao que está acontecendo fora e aproveitar esses momentinhos para fazer um olhar para dentro. Perceba como está o seu corpo físico. Perceba os seus pensamentos, tudo que vai em sua mente. E nessa leitura que você vai fazendo de você mesmo, procura respirar mais calmamente, para ir aliviando as tensões. Quanto mais harmonizados e relaxados estivermos, mais as benesses dos efeitos da equipe espiritual nos envolvem. E é assim, confiantes nos mensageiros celestes, na equipe do Hospital Amor e Caridade, vamos juntos levar a nossa prece
ao nosso Pai de infinita bondade, nosso Criador, e ao Mestre Jesus. Façamos a nossa prece íntima, que ela seja bem singela, mas muito sincera, lá do fundo do coração. Graças a Deus, humildemente pedimos aos mentores da casa, aos mentores da nossa palestrante, que ela possa ser muito iluminada para nos auxiliar no esclarecimento que precisamos. Assim seja. Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. E aqueles que vieram à casa pela primeira vez, recebam um abraço fraterno da espiritualidade. O salmista Davi acordou num dia corriqueiro, daqueles que a gente considera normal, e aí ele contemplou o dia, e aí ele senta e escreve: este é o dia que o Senhor fez para nós. Regozijamos e nos alegremos neles. E eu quero frasear o salmista Davi, e lembrando que o dia tem 24 horas, esta é a noite que o Senhor fez para nós. E por isso estamos muito, mas muito alegres. E eu quero dizer da minha alegria de estar aqui mais uma vez neste ano, né? Continuamos aqui e também sentindo a responsabilidade da gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Quero convidá-los a gente conversar sobre uma parábola. Uma parábola que Jesus Cristo, ele falou à multidão no Sermão da Montanha. E aí ele falou várias. Mas hoje nós vamos falar sobre uma parábola. E gostaria de mostrar para vocês o que é uma parábola. É uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, com acontecimentos que ilustram uma verdade moral ou espiritual. É disso que a gente vai falar. De uma história curta. Jesus, ele ensinava por parábola. Mas na época que Jesus estava aqui neste planeta, era assim que se ensinava, através de parábolas. Por quê? Porque é fácil de ser lembrada, já que é uma história curta, porque os personagens são fortes, porque tem um simbolismo rico em significado e grandes volumes de verdade em poucas palavras. Então é disso que a gente vai falar hoje. E a parábola escolhida é essa, olha só. Ela está lá no Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje a gente vai falar do item 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Olhando o desenho, a gente já começa a pensar, caramba, né? A gente já começa a pensar, mas a gente precisa entender que quem disse foi o Mestre. Quem disse foi Jesus, não é, Anéia? Então eu vou vir aqui conversar com vocês algo que o nosso modelo e guia, Jesus, nos disse. Então ele vai falar sobre o argueiro e a trave no olho. E se faz necessário a gente entender o que era o argueiro. Então olha só, argueiro no dicionário, partícula leve separada de um corpo. Aquilo que nós chamamos de cisco. E aí tem também a trave, peça grossa de madeira para sustentar o sobrado ou o teto de uma construção, também chamada por nós de viga. Só que Jesus vai utilizar isso como simbolismo do que ele quer dizer àquela multidão. E aí, olha só, eu queria que vocês fizessem um esforço hercúleo para entender que nessa parábola, quem está falando com a gente, porque eu me incluo, é o Mestre. Então imagina o Mestre falando isso para vocês, ou para nós. E aí o evangelista, Mateus, ele vai dizer para nós assim, ó, que Jesus estava sentado lá, e aí ele olha para a multidão e ele fala o seguinte: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? E Jesus continua:
Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? E aí Jesus, um espírito puro e superior, olha para a multidão e diz: hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E aí eu queria dizer para vocês que quem fala isso é Jesus. E tendo a envergadura de um espírito puro, eu tenho certeza que a multidão silenciou. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não olhou para nenhum deles e falou: você tem tal defeito, seu cisco é esse, o seu não. Jesus usa a parábola e faz com que nós nos olhemos. E ele faz perguntas. E eu fiquei pensando, será que Jesus não tem a resposta? Ele tem, mas a multidão tinha. Nós temos. E Jesus pergunta, olha, e a pergunta é incrível, porque fala assim, ó, como é, me explica, Jesus quer explicação, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Como eu vejo? Um cisco. Eu acho que a maioria aqui já teve um cisco no olho. O olho é uma parte muito sensível. Um cisco, às vezes, imperceptível, mas ele incomoda, começa a lacrimejar, você começa a limpar. E aí você chega perto de alguém, e detalhe, para alguém ver o cisco no seu olho, tem que chegar perto, abrir o olho e ter uma visão perfeita. Senão também não enxerga. E Jesus está perguntando para a gente hoje, como é que a gente vê um argueiro no olho do nosso irmão? E não é de qualquer pessoa, é de um irmão. Então, quando a gente passar isso para o simbolismo de hoje, eu vejo um mal, um pequeno mal no meu irmão, mas eu não vejo o grande mal que está em mim. E como você pode ver se você tem um argueiro no olho? No mínimo, a sua visão está equivocada. No mínimo. E aí, Jesus começa a perguntar para a gente e ele continua, porque além da gente ver, olha só, a gente vê isso no nosso irmão, né? A gente vê o cisco no olho dele e a gente ainda quer tomar decisão. A gente olha o pequeno mal e fala, ó, tá errado e deixa eu tirar isso de você. Ou seja, olha, ele fala, ou como é que dizeis a vosso irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Ou seja, eu não tirei o meu mal, mas eu quero tirar o do meu irmão. Sem saber se pode ser tirado. E aí, olha só, eu faço um julgamento. Eu olho para o meu irmão e começo a julgá-lo. Isso está errado. Isso não está certo. E aí a gente esquece do ensinamento de Jesus. Ele fala assim, ó, não julgueis. Ah, mas todo mundo me julga. Não interessa. Ah, mas não interessa. É não julgueis. Para que não sejais julgados. Imagina um humano te julgando, não sabe suas intenções, não conhece a sua história, não sabe o que você viveu, e aí ele começa a te julgar. A partir do ponto de vista dele. Então Jesus é claro, ele fala, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então eu não posso, de jeito nenhum, fazer um julgamento do cisco do olho do meu irmão. E é por isso que Jesus olha para a multidão e ele chama de hipócritas. E aí a gente precisa olhar agora e pensar, será que Jesus está olhando para mim? Está olhando para nós e nos chamamos de hipócrita? São os espíritos que ainda estamos aprendendo, estamos em evolução. E aí a gente precisa nos olhar. Porque nós somos assim, aquela criança que está aprendendo ainda. Será que há hipocrisia em nós? Será que Jesus falaria isso para nós hoje ainda? Ainda, porque ele disse essa parábola há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás. Eu coloquei aqui, ó, hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. E, às vezes, é puro equívoco.
a gente realmente acha que a gente possui. Não é porque a gente é mau, a gente fala assim, não, eu tenho essa virtude. Você realmente pensa que tem. E o mestre sabe. E aí, continuando, olha só. Ele fala tudo isso para a multidão. Ele não deixa em aberto, será que eu tenho um cisco? Será que eu tenho uma trave? Ele olha para todos e diz que tem uma trave. E aí ele diz o que fazer. Na parábola ele chega e fala assim, ó, tirai primeiro a trave do vosso olho. Então, primeiro eu preciso tirar o mal que está em mim. Seja ele um cisco, seja ele uma trave. A primeira coisa que eu tenho que resolver sou eu. Aí, eu acho engraçado, porque assim, ali não fala assim, tá, tirei a trave do meu olho, agora estou enxergando corretamente, eu posso ir lá tirar o cisco do meu irmão. Ele não fala isso. Ele diz assim, ó, depois, então, vede como podereis. E aí você tem que pensar, será que eu posso? Porque de repente você vai tirar o cisco do olho de alguém e você pode cegá-lo. Então ele fala para a gente, ó, vede como podereis tirar o argueiro do olho do seu irmão. E aí parece pesado, mas eu garanto para vocês, foi necessário. Há mais de 2000 anos atrás e ainda é necessário para nós. Porque a convivência humana, ela é difícil. Nós somos pessoas complicadas. É difícil. Tanto é que o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, suportai-vos. Imagina o apóstolo Paulo pedir para a igreja que um devia suportar o outro. Ele diminuiu, Jesus mandou amar, ele falou, suportai-vos. Então é muito interessante, muito necessária. E aí, o que fica pesado é você imaginar que sou eu que estou falando. Porque eu não tenho a envergadura de um espírito evoluído. Mas pensa que é Jesus. É Jesus que está falando isso. É Jesus que falou essa parábola. E vindo dele é tão profundo que nos obriga a olhar para dentro de nós. Para saber qual é o meu cisco, para saber qual é a minha trave. Eu preciso me olhar. Jesus não apontou. Em momento nenhum ele disse o seu é isso. Mas ele disse que a gente tem. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós. Para ver qual é o mal que ainda tem em nós. Fácil? O nosso ego grita. Imagina, eu. Ele está aí para isso. Né? E aí, olha só, você tem que fazer uma introspecção. Um autoconhecimento. Para saber qual é o mal que está em você. Desafiador a gente fazer esse autoconhecimento. Ele exige que enfrentemos nossas fraquezas, nossos medos, inseguranças, defeitos. Vai mostrar também para a gente qual é as nossas qualidades. E, principalmente, vai mostrar a trave, o mal que ainda há em nós. Estão preparados para se conhecerem? Estão preparados para olhar para dentro? É difícil saber quem a gente é de verdade, não é? A Mércia falando ali de mim, eu assim, meu Deus, tem misericórdia. Ela só vê aqui, não é? Imagina, a espiritualidade vê tudo. E aí, o codificador, no item 10, ele vai dizer como que era necessário a gente fazer para se conhecer por dentro. Ele vai dizer assim, ó, para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho. Então, a gente olhar a gente no espelho, assim, ó. Não o meu rosto, o meu interior. Ele fala, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio. Considerar-se como outra pessoa e perguntar, que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Já pensaram nisso? Se você olhasse alguém fazendo o que você faz, porque eu, quando eu me olho, eu sempre falo, melhora, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais esse planeta de provas e expiações. Vamos evoluir. Entendeu? Como você se sentiria se você estivesse olhando o que você faz? E não é o que a gente faz aqui dentro, né? Aqui a gente, né? Olha para nós agora, que silêncio gostoso. Quando a Mércia fez a oração, vocês viram que coisa maravilhosa? Mas quem é nós fora daqui? Né? Como eu me comporto?
Como é as minhas atitudes? É disso que a gente está falando. E aí, olha só, então era necessário que eu saísse de mim. Porque dentro de mim, aqui dentro, eu tenho um ego. E como eu já disse, o ego, até para me proteger, porque se ele deixar a gente ver o que a gente é de verdade, a gente enlouquece com todos os nossos defeitos, né? E aí, olha só, o codificador no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele vai falar o seguinte, ó, ele faz a seguinte pergunta para a espiritualidade. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Nessa pergunta tem 3 coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, ele fala de prática. Prática é aquilo que eu faço. Eu tenho que fazer. Então, ele quer uma coisa prática. Não é, olha, você vai fazer isso e aí você não aí você vai resistir à atração do mal. Então, ele está dizendo que nós ainda nos sentimos atraídos pelo mal. Ficou explícito. E aí, sabendo como a gente tem a reencarnação, deixa isso para outra encarnação, ele coloca assim, nesta vida. E aí, os espíritos superiores respondem como espíritos superiores, eles sintetizam as coisas, né? Eles são claros, objetivos. É uma coisa que me chama muita atenção, ele vai dizer, um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então, vocês já sabem o que você tem que fazer para não se sentir atraído pelo mal? Conheça-te a ti mesmo. Mas o codificador, sabendo das nossas limitações, ele começa a pensar, né? Pô, conheça a ti mesmo. A gente sabe disso desde Sócrates, né? E agora veio o evangelho, conheça-te a ti mesmo. Aí o que ele faz? Ele vai lá e faz a parte A da pergunta. Que é para a gente ter melhor entendimento. E aí ele vai dizer, bom, conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Então, nós conhecemos. Sabemos da importância de conhecer a ti mesmo. E ele fala, olha, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Temos dificuldade? Temos. Aí ele pergunta, qual o meio de consegui-lo? Então, qual o meio de eu conseguir me conhecer? E aí quem vem responder é Santo Agostinho. Santo Agostinho vem. A resposta é bem maior, tá, gente? Eu recomendo vocês lerem capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Mas olha o que ele vai dizer para nós. Ele diz assim, ó, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Então, Santo Agostinho, quando estava encarnado, ele fala para a gente fazer o mesmo que ele fazia. E aí ele fala assim, ó, interrogava a minha consciência ao fim de cada dia, então na hora de dormir, Santo Agostinho, no final do dia, ele interrogava a consciência. Então ele sentava lá na cama e fazia umas perguntas para ele mesmo, para a própria consciência. E ele perguntava, ó, e além disso, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Já fizeram isso na hora de dormir? Porque eu não vou perguntar se vocês fazem uma prece, né? Não é possível. Mas depois de fazer a prece, vocês fazem esse exame de consciência? E aí, ele fala, foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então agora, todos nós já sabemos o que fazer para conhecer quem nós somos. Então eu espero que vocês façam a experiência quando chegar em casa. Além da prece noturna, antes de dormir, que vocês passem em revista. E eu tenho certeza que esse momento aqui vai ser um ponto positivo. Fala, hoje eu escutei sobre a parábola que Jesus falou no Sermão do Monte. E isso vai ser positivo. Mas tem as outras coisas também que vocês vão ter que passar em revista. Diante disso, então, a gente já sabe. Porque para eu tirar a trave no meu olho, primeiro eu preciso enxergá-la. Ele fala que eu estou enxergando o cisco no olho do outro e não vejo a minha trave. Quando eu faço o que Santo Agostinho falou, eu começo a ver o quê?
o mal que ainda há em mim. Só que daí tem uma coisa, Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, psicografado por Divaldo, ela vai dizer o seguinte, ó, que tem em nós os mecanismos de fuga do ego. Então, quando eu vejo quem eu sou, quem entra em ação? O ego. E aí, olha só o que ela vai dizer. Habituada ao não enfrentamento com o self, ou seja, o nosso ego não faz enfrentamento com quem eu sou de verdade. Não faz. Então, olha, habituado ao não enfrentar com o self, então, self é quem eu sou de verdade, ou o ego lá? O ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda. Não é qualquer realidade, é realidade profunda. Ele vai fazer o quê? Ele vai camuflar. E aí a gente acaba não vendo quem nós somos de verdade. E aí a Joana continua, ó, elaborando o mecanismo escapista de forma a preservar o seu domínio na pessoa. Poxa vida, agora que a gente entendeu como ver quem eu sou de verdade, quando eu vejo, lá vem o ego camuflar. E aí eu coloquei aqui, ó, algumas coisas, alguns mecanismos. E assim, ó, a gente não está aqui para falar mal do ego, ele protege. Você sofre um acidente, ele utiliza uma fuga, que é o esquecimento. Fala para a pessoa, como é que foi esse acidente? Não sei. Eu só lembro que eu estava indo e depois eu estava no hospital. Por quê? Porque ele está o quê? Te protegendo. Porque você não conseguiria lidar com aquilo. Imagina você vendo a sua perna sendo quebrada. Não dá. Você ia ficar vivendo aquilo. Então, o que ele faz? Ele te protege. Só que, às vezes, essa proteção faz com que eu fique cada vez mais egóica. É esse que é o problema. Então, a gente tem que encontrar o quê? O meio termo. E aí eu coloquei ali, ó, o deslocamento. Eu coloquei aqueles que eu considero mais, que a gente faz mais. Então, olha só. A Maria foi trabalhar e teve um dia muito estressante, falaram coisas que ela segurou, e aí ela chega aqui, eu estou acostumada a brincar com a Maria, e aí todo dia que ela chega eu brinco normal. Nesse dia eu brinquei, ela falou, ofendeu, falou. Eu não tinha nada a ver com o problema. Mas ela fez o quê? Um deslocamento. Se eu fosse um ser evoluído, eu olharia para ela e falaria, desculpa, eu não sabia que o seu dia tinha sido tão ruim. Mas como eu não sou, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho lá a ver com os problemas dela? E aí, eu também já me ofendo. Em casa, esse deslocamento acontece mais. Por quê? Sua mãe está lá, cheia de problemas, eu sou a mãe. E seu filho pergunta, onde está meu guarda-chuva? O que acontece? Meia hora de sermão. O que ela fez? Porque o cérebro vê que aquilo está matando ela. Então, quando ele vê isso, o que ele faz? Ele, para quê? Para aliviar. E nós fazemos isso quando não temos consciência. Agora que você já tem, procure outra maneira. Vai caminhar, vai andar, fala com o espelho. Eu tenho um amigo ali que sempre manda a gente conversar com o espelho. Conversa com o espelho, certo? Porque agora nós já sabemos. Também tem a projeção. Sabe aquelas duas irmãs que briga, aí você fala para ela assim, nossa, vocês só briga. Aí ela vira para você e fala, ela me odeia. E você, não, eu amo, ela é minha irmã, tem certeza? Isso é o quê? É uma projeção. Porque você não vai aceitar que você é que tem um ódio, você passa para o outro. Mas vocês dois só vivem nessa atrito, ela é muito invejosa, ela tem muita inveja de mim. Tudo que eu faço, ela critica. Eu estou fazendo o quê? Projetando no outro. Aí tem a introjeção. Eu acho o jeito da Mércia falar, vocês viram que jeito espírita? Não. Aí chega eu, boa noite, com a minha voz, que eu não tenho voz de palestrante espírita. O povo vive reclamando, fala alto demais, não sei o quê. Mas aí eu faço uma introjeção. Em vez de eu ser eu, que Deus me fez assim,
Eu começo a imitar a Mércia. Vamos agora silenciar o coração. Vocês já pensaram nisso? E aí eu deixo de ser eu. O outro acha o Chico Xavier, e aí ele começa a imitar. E quem é o nosso modelo e guia? Jesus. O único que a gente deve imitar é Jesus. Ele sim, perdoar como ele perdoou, amar como ele amou. Isso sim a gente pode fazer. Agora, deixar de ser você para ser outra pessoa, aí não. E aí vem a racionalização. Esta semana eu utilizei, aconteceu umas coisas comigo, eu fiquei muito, toda hora que eu lembrava, eu chorava, e aí eu comecei a minha racionalização. E eu desenvolvi a ideia que o mal está vencendo. E aí eu falei, o mal está vencendo, tenho certeza. E aí eu comecei, não é raciocinar, porque raciocinar, meu querido, é quando você pega os a favor e os contra, junta tudo. Não, eu estava racionalizando. Eu peguei só aquele viés, está tendo guerra no mundo, está não sei o quê, é desavença, é a família, é não sei o quê, e eu cheguei à seguinte conclusão. O mal está vencendo. É por isso que a espiritualidade não me protegeu. Por isso que eu estou passando por isso. Se o mal está vencendo, porque para o meu ego era muito difícil aceitar que a espiritualidade não tinha me protegido. Como assim? O que aconteceu? Por que não me protegeu? Então eu racionalizei. Eu arrumei uma desculpa racional para não ter que olhar para mim e falar, eu acho que eu errei. E aí a gente chega na conclusão assim, gente, olha, depois eu falo para vocês o final disso, tá? Sobre o mal estar vencendo. Mas eu cheguei a essa conclusão. O mal está vencendo nesse planeta. O que eu fiz? Utilizei a inteligência racional, juntei todos, e se eu falasse com vocês, eu te convencia. Pessoas racionais costumam utilizar isso. E aí comete um monte de erro, mas ela tem desculpa. Mas você não sabe, eu tive pai ausente. E eu não estou dizendo que ter pai ausente não é um problema. É complicado. Mas não justifica, sabe, uma coisa, um erro do seu pai não justifica os erros que você está fazendo agora. Um erro não justifica o outro. Mas quando a gente racionaliza, a gente utiliza a inteligência, o cérebro utiliza. Porque senão você vai começar a achar, a espiritualidade não me ama, a espiritualidade não me protegeu. E aí seu ego não aguenta. Então, eu racionalizei. E aí a gente fala assim, nossa, Neia, já é difícil me ver. Agora tem tudo isso do ego? Como que vai ser isso, então? E aí ela fala assim, ó, que só tem um jeito da gente conseguir vencer. E qual é? Somente uma vontade severa e nobre. Não sei se vocês sabem, mas vontade é uma potencialização do espírito. Toda vontade que você tem vem do seu espírito. Então, se a gente quer se conhecer e tirar a trave do olho, o que a gente tem que fazer? Tem que ter uma vontade severa e nobre. E a gente não pode esquecer. Jesus disse a parábola, e ele disse também isso aqui, ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Ele não ia falar para a gente tirar a trave do olho se ele soubesse que a gente não ia conseguir. Porque daí a gente não ia ter paz. Quando ele falou, tirai primeiro a trave dos vossos olhos, ele sabe que a gente tem condições de fazer isso. Ou vocês acham que ele ia pedir algo que a gente não possa fazer? Só que para fazer isso, ele continua. Ó, ele fala, olha, tereis aflições. Tirar um mal de dentro de nós é algo complicadíssimo. Primeiro eu tenho que ver. Mas Santo Agostinho, no texto, ele continua falando, pedir ajuda aos irmãos, à espiritualidade, a Jesus. E eles vão estar lá com a gente. Pode ter certeza. E ele fala assim, ó, tende bom ânimo. Eu venci. Ou vocês acham que Jesus nunca teve uma trave no olho, um cisco em outras reencarnações anteriores? Ele teve, mas ele venceu. E se Jesus pediu para a gente tirar, a gente tem que tirar. A gente tem condições, pode ter certeza. Basta o quê? Uma vontade nobre. É isso que a gente precisa ter. Consciente disso, eu espero que a gente comece a se conhecer mais,
mas uma questão ficou em mim. Tá bom. Então, olha só, eu fui lá, fiz tudo isso, diminuí o mal em mim. Como que eu vou agora olhar o cisco do outro? Eu posso olhar o cisco do outro? Eu posso querer tirar o cisco do outro? Agora eu já tirei a minha trave, já sei como fazer. Eu tirei o mal que está em mim. Eu estou em paz. Falo para vocês que a cada cisco, a cada mal que a gente vai tirando de nós, é como se a gente fosse aliviando, sabe? Você vai ficando melhor, sabe? É menos pesado, você começa a ver melhor. E quando eu faço isso comigo, e aí eu olho para o outro, eu já olho diferente, porque eu sei a dificuldade que eu atravessei. Então eu não chego criticando o meu irmão. Eu sei como foi difícil. E aí eu sou mais tolerante com o outro. Né? Aí eu olho assim e falo, é complicado mesmo. Eu aprendo a ouvir. Eu começo a entender que não é tão simples. Né? Tem gente que chega no outro e fala assim, para parar de fumar é só ter força de vontade. Será que é só isso mesmo? Talvez seja para você. Mas somos diferentes. Estamos em momentos evolutivos parecidos, mas não iguais. Então, quando eu tiro em mim primeiro, com certeza, eu amo mais, eu já olho diferente, eu perdoo mais, eu entendo mais, eu sou mais solidário. Por isso que Jesus disse que primeiro eu tiro de mim. Porque se eu não tirei nem o meu, eu vou chegar de qualquer forma, e não é assim. A gente precisa entender que talvez aquele mal que você está vendo no seu irmão, se você resolve tirar, você pode cegá-lo. E a cegueira espiritual é morte. Então eu tenho que ter muito cuidado. E quando eu falo eu tenho, é eu mesmo. Entenderam? Muito, muito cuidado. E aí, quando eu terminei, eu fiquei com uma pergunta. Tem uma pergunta que eu fiquei assim, é possível que Jesus tenha proibido de censurar o mal? O que vocês acham? Quando Jesus fez essa parábola, ele olhou para a gente e falou, olha, o que vocês acham? A gente pode censurar o mal? Podemos? Olha, no item 10, ele vai responder o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, o que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Você pode censurar? Pode. Mas você tem autoridade moral para isso? Essa que é a pergunta. Lembra do atire a primeira pedra? Ele continua falando a mesma coisa. Não é que nós temos que aceitar todo o mal. Mas eu preciso ter o quê? Autoridade moral. E aí o codificador continua dizendo, a consciência íntima aos demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. É aquela história, né? O sujo falando do mal lavado. Então não adianta você criticar o mal no outro se você não tem moral para isso. Então eu posso? Pode. Você pode censurar o mal desde que você tenha autoridade moral para isso. E aí quem está falando isso? Pleide de espíritos superiores. E aí, olha, ele conclui dizendo, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Então, qual é a autoridade legítima? A que se apoia no exemplo. E aí, se eu vim aqui falar para vocês sobre o que Santo Agostinho falou, é lógico que eu resolvi colocar em prática, porque eu quero ter lugar de fala com vocês. Então, eu falei para vocês que eu passei o dia achando que o mal tinha vencido. Aí, concluí, meu cérebro, meu ego ficou bem, a espiritualidade ainda me ama, é só porque o mal está vencendo, não teve tempo. E à noite, fui colocar em prática o que Santo Agostinho mandou fazer. Fiz a prece, e aí fui revisitar o meu dia, né? O que eu fiz. E eu não lembrei, de jeito nenhum,
que eu tinha chegado à conclusão que o mal estava vencendo. Porque vai contra tudo dos meus 20 anos de espiritismo. Imagina que Jesus vai perder? Aonde? Como que eu cheguei nessa conclusão ridícula? Vocês acham mesmo que o nosso Deus vai perder? E aí eu cheguei nessa conclusão. Eu dormi. Quando eu acordei no outro dia, não me lembro de ter sonhado. Mas uma coisa veio assim, perfeita em mim. O mal pode até estar vencendo lá fora, mas ele não pode vencer dentro de mim. Então, quando nós olhamos e pensando, o mal está vencendo lá fora, mas dentro de cada um de nós, o bem tem que vencer. E eu encerro com uma frase que eu acho assim, extraordinária. Francisco de Assis: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use a palavra. Que bom, né? Como é bom a gente ter esses momentos. Só temos a agradecer a Neia por ter sido o instrumento que nós precisávamos nesta noite, trazendo para nós as mensagens e todo esse trabalho tão bem elaborado, dedicada como é, né? O trabalho está maravilhoso, mas o que importa é a mensagem que nós introjetamos, né, Neia? Bem, então agora nós vamos fazer o nosso agradecimento, a nossa prece, para depois irmos para o passe, procurarmos estar assim bem receptivos para todas as benesses do passe poderem nos envolver e realmente nós absorvermos todo o bem que a equipe espiritual nos faz. E também nós vamos fazer nossas vibrações, já que a palestra nos falou do nosso planeta e do momento de transição planetária que estamos vivendo, parecendo que o mal está dominando. Não. Então nós vamos vibrar para estarmos junto daqueles que estão no bem, envolvendo o nosso planeta em muita paz, vibrando pelo nosso planeta, envolvendo em muita luz, vibrando pelo nosso planeta, envolvendo em muito amor. Que todos os povos do planeta estejam sendo envolvidos na luz de Jesus, o governador planetário. E vamos levar também nossas vibrações aos nossos lares. Se o planeta nos recebe como a nossa primeira casa, a nossa grande escola, o nosso lar, lá embaixo desse teto onde todos que estamos reunidos temos ajustes a fazer. Então, que o nosso lar também seja envolvido em paz, em amor, e que também em nosso lar Jesus seja o nosso guia. E é assim com os nossos pensamentos nessa vibração elevada que vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso Criador para agradecer. Agradecer por mais esta
grande oportunidade. Esta existência, mais uma vez, agradecer pela vida, por todos que estão conosco nesta jornada, por tudo que recebemos. Graças a Deus.